Olá, como estão? O meu nome é Rui Carvalho, sou endocrinologista, trabalho em pé diabético há cerca de 30 anos e por isso para mim é um prazer estar aqui convosco para falarmos sobre pé diabético. Em Portugal existiram, nos últimos dados que existem do Observatório Nacional de Diabetes, cerca de 1.300 amputações dos membros inferiores. A maior neste momento são as amputações ditas minor. As amputações minor são aquelas que surgem para lá do tornozelo. As amputações major são aquelas que surgem para cima do tornozelo, geralmente abaixo do joelho ou acima do joelho nos doentes com diabetes. É uma catástrofe para o doente, para as famílias, mas não é o final. Existe a possibilidade das protizações, das próteses em si, dos doentes recuperarem uma vida quase normal. Mas, de facto, uma amputação é algo que é um sofrimento terrível, do qual eu vivo há 30 anos intensamente. E é aquilo que todos nós queremos e devemos evitar. E posso-vos dizer que mais de 85% das amputações são evitáveis. E são evitáveis conhecendo bem o pé diabético, a história natural do pé diabético, porque é que razão um diabético que faz uma ferida no pé desencadeia uma amputação. Se nós soubermos a razão porque o doente diabético faz a ferida e pelo qual leva a amputação, nós conseguimos reverter este processo e, de facto, evitar toda esta sequência terrível para os doentes. Essa é a mensagem positiva que eu quero dar. É possível evitar amputações. Primeiro, devem vigiar os pés diariamente, porque como não sentem, tem que se ir ver. E às vezes ver é difícil, porque as pessoas têm cataratas, porque as pessoas têm dificuldades de visão já por outras razões, porque as pessoas têm artrose e é que lhes é difícil chegar aos pés e chegar a zonas onde muitas vezes não veem, muitas vezes precisam de uma terceira pessoa, precisam de um cuidador para fazer isso. E é muito importante ir ver. É importante ir ver entre os dedos, porque muitas vezes interdigitalmente aparecem lesões que poderão vir a dar uma ferida, tipo as infecções fúngicas ou outras situações em si, em que haja de facto uma pele mais sensível, ou uma pele em si que possa ter alguma lesão e que possa coisas. E, portanto, vigiar essas lesões, identificá-las e procurar ajuda é fundamental. Por outro ponto, é importante que os doentes tenham, e as pessoas com diabetes, tenham o seu cuidado com as unhas e com o corte das unhas. Muitas vezes, por má visão e por quererem teimosamente cortar uma unha, cortam as peles e fazem feridas e portas de entrada para a infecção porque, de facto, cortaram a carne em vez de cortarem a unha. E isso é uma das lesões que mais me aparece nas consultas todas as semanas. E é preciso evitar, daí a necessidade, muitas vezes, novamente, do cuidador. É preciso saber cortar as unhas de modo reto para evitar as unhas encravadas em si. É preciso evitar a pele seca, hidratar bem a pele com um creme adequado em si para evitar esse secar da pele. Mas de longe, meus amigos, meus caros, o sapato é o pior inimigo do doente com diabetes que não tem sensibilidade. Porque o sapato, se apertar em determinadas zonas, irá provocar calosidades, mas pode provocar o suficiente para levar a uma ferida no pé. E daí o sapato tem que estar bem escolhido e tem que ser um sapato que seja suficientemente largo e ter, de facto, uma altura adequada para que não haja atritos em si em determinadas zonas do pé que possam levar ao aparecimento, de facto, de uma ferida. Existem conselhos para adquirir os sapatos, são divulgados pelos profissionais de saúde em todas as estruturas. Sigam esses conselhos, porque isso é muito importante. E, por final, as fontes de calor. Quando estamos com frio, e nas épocas de maior frio, todos nós temos tendência para procurar as fontes de calor. Quando
as pessoas não têm sensibilidade no pé, podem-se chegar a queimaduras graves e só retiram quando veem essas lesões graves. Não é pela dor, porque não têm dor. E, portanto, alguém que usa braseiras ou que usa aquecedores de halogénio em si, quando encostam ou se aproximam das lareiras, podem ter lesões gravíssimas, queimaduras gravíssimas, sem, de facto, terem. Portanto, quando está frio, usem meias e não procurem fontes de calor. Eu gostaria de vos dizer que temos dados para afirmar que 1 em cada 4 doentes com diabetes poderá vir a ter uma ferida no pé ao longo da sua vida. E estas feridas do pé, de facto, quando afetadas por uma infecção, quando têm doença arterial periférica, quando têm neuropatia, como eu já vos disse, poderão, na sua história natural, vir a desencadear uma amputação. As amputações dos membros inferiores, a diabetes continua a ser a primeira causa de amputações não traumáticas dos membros inferiores em todo o mundo. E, contudo, a maior parte delas são evitáveis. Mas ainda vos quero dizer mais. Um doente diabético com uma ferida no pé e que sofreu uma amputação marcha tem 70% de mortalidade ao fim de 5 anos. 50% de mortalidade diabética e ferida no pé. É 1 em cada 2. É uma taxa de mortalidade superior aos cancros da próstata, da mama, coloretais. Só é superado pelo cancro do pâncreas e pelo cancro do pulmão. É uma situação que, de facto, tem uma mortalidade terrível. Mas nós conseguimos evitar estas situações. Conseguimos evitar as mortes, conseguimos evitar as amputações com a prevenção e o tratamento adequado destas feridas. É importante, de facto, as pessoas com diabetes tenham consciência destas complicações, que sejam rastreadas para serem identificadas e que sejam aplicadas as medidas preventivas necessárias para evitar estas amputações e assim vamos ter um sucesso imediato na redução das amputações. Uma consulta multidisciplinar de pé diabético em cada hospital de referência em si consegue reduzir a taxa de amputações dos diabéticos que dela dependem em 50% logo no seu primeiro ano de atividade. Isso está descrito. Essa é a minha experiência da minha consulta multidisciplinar de pé diabético. E é isso, e é por esse caminho que nós devemos seguir, pela multidisciplinaridade, por ter as várias especialidades que dela dependem esta patologia no mesmo local, ao mesmo tempo, para servir para as pessoas que realmente necessitam dela. É por esse caminho que vamos conseguir ter sucesso.